A arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina, foi a primeira esposa do imperador Pedro I do Brasil e uma das figuras femininas mais importantes da nossa história. Embora por muito tempo tenha tido sua existência ofuscada ou resumida ao casamento conturbado com o mulherengo imperador, em um passado mais recente alguns pesquisadores têm tentado se aprofundar mais na história de seu protagonismo e contribuição para a formação cultural, educacional e até política do país. O próprio imperador sabia da importância que era ter como esposa uma mulher da casa dos Habsburgo. Dona Leopoldina tinha tido uma infância feliz, mas bem disciplinada. Seus estudos incluíam história, geografia, legislação, religião e noção de governo. Ela também teve aulas de idiomas, música e ciências naturais, desenvolvendo um especial interesse em botânica e mineralogia. Seu casamento com o príncipe herdeiro em 1816 significou uma importante aliança entre Áustria e Portugal, e ela tinha plena consciência disto. Como esposa, Leopoldina compartilhava muito do seu vasto conhecimento com Dom Pedro, que passou a ver nela um importante apoio quando as relações entre Brasil e Portugal começaram a ficar mais tensas. O regente do reino tinha tanta confiança no entendimento político da esposa que não via problema em consultá-la antes de tomar algumas decisões administrativas como chefe de Estado. Mas foi em José Bonifácio de Andrada e Silva, uma das mais importantes figuras políticas do reino, que Dona Leopoldina encontrou uma parceria à altura para as discussões sobre o Brasil e os demais assuntos de seu interesse. Assim como ela, José Bonifácio tinha tido a experiência de viver por muito tempo nas cortes europeias. Falava diferentes idiomas e havia se interessado nos estudos das ciências naturais, em especial pela mineralogia. Segundo alguns biógrafos da futura imperatriz, para ela era um prazer poder estar na companhia de Bonifácio e, com ele, conversar sobre os diversos assuntos científicos e políticos em seu idioma materno. Nos meses que antecederam a independência, ele se mostrou bastante fiel à regência de Dom Pedro, ganhando ainda mais a confiança de Dona Leopoldina. E diferente do príncipe, que ainda vivia o dilema de obedecer às ordens de Portugal e garantir seu trono por lá, ou com o apoio da elite brasileira, iniciar seu próprio reinado por aqui, Leopoldina e Bonifácio eram mais firmes em suas críticas, diante das tentativas da burguesia portuguesa de submeter novamente o Brasil economicamente. No final de 1821, chegou ao Rio de Janeiro um dos decretos criados em Lisboa, que, entre outras coisas, determinava o retorno de Dom Pedro e sua família à Europa, com a desculpa de fazê-lo concluir seus estudos por lá. O príncipe regente chegou a iniciar os preparativos para a viagem, mas junto com a pressão dos grupos políticos brasileiros, somou-se a atitude de Dona Leopoldina, que, grávida, recusou-se a embarcar no navio e correr o risco de dar à luz em alto mar, no que pareceu ser mais uma decisão estratégica dela para que o marido não deixasse o país. De janeiro a setembro de 1822, os ânimos ficaram exaltados. Depois de declarar publicamente que não sairia do Brasil, Dom Pedro nomeou José Bonifácio como ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, dando início à relação de amizade e parceria do político com a princesa. As tropas lusitanas ainda estavam por aqui, tentando embarcar o príncipe e sua família à força, e tinham a seu lado alguns dos comerciantes portugueses favoráveis às decisões das cortes. Tentando acalmar os ânimos, o príncipe passou a viajar até as províncias para conversar com os membros das elites locais. Em março foi até Minas Gerais, deixando o agora ministro, José Bonifácio, encarregado do governo em sua ausência. Nisso, um grupo de políticos do Rio armou um golpe visando diminuir o poder do regente. Mas logo, Bonifácio foi alertado por Dona Leopoldina e José Clemente Pereira, que estavam atentos às movimentações. A participação da princesa foi além. Ao desconfiar que suas correspondências enviadas à Europa eram lidas por conspiradores, ela também escreveu ao ministro e a seu esposo, informando sobre a possibilidade de falseamento da assinatura de Dom João VI em cartas que os aconselhavam a retornar para Portugal. Com o tempo, Leopoldina havia se tornado muito mais atuante em favor da causa brasileira do que alguns deputados escolhidos para a representação nas cortes constituintes.
Ciente da excelente parceria de sua esposa nas questões políticas do reino, Dom Pedro sentiu-se seguro em deixá-la como regente quando em agosto precisou novamente viajar para negociar com os representantes da província de São Paulo. A princesa tinha dele a autorização para despachar documentos e reunir ministros caso fosse necessário. Leopoldina sempre conversava com Bonifácio sobre suas desconfianças a respeito das lideranças de algumas províncias e não escondia o temor de que houvesse algum tipo de revolução com derramamento de sangue no país. O ministro, por sua vez, já havia deixado claro sua posição favorável ao rompimento total com Portugal, para que houvesse a criação de um novo reinado independente no Brasil. Assim, quando Lisboa envia uma tropa de 600 homens até a Bahia, com a previsão de que poderia haver uma invasão no país, Dona Leopoldina de pronto escreve para José Bonifácio, e os dois entendem por bem que haja a convocação imediata do Conselho de Estado. Eles também escrevem para o príncipe ainda em viagem, deixando-o a par da grave situação. José Bonifácio aproveita a correspondência para pedir que Dom Pedro leia com atenção os apelos da esposa, para que haja um rompimento total com Portugal. Da parte da futura imperatriz, ela reitera em sua carta que o regente terá todo o apoio do povo brasileiro, caso se decida pela emancipação do país. Com a documentação pronta, Dom Pedro declara o rompimento do reino com Portugal, e Dona Leopoldina é enaltecida tanto pelos ministros quanto pelos demais brasileiros, que puderam testemunhar sua fervorosa cooperação nos bastidores da independência do Brasil.